presença é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar pela vida do Rogério, pastor Rogério, e um amigo. O Senhor já usou tanto ele nesses dias, ontem à noite, hoje pela manhã. Meu Pai, e agora à noite não vai ser diferente. Quem veio pela segunda vez vai receber uma porção dobrada daquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu filho. Aquele que só pôde estar agora à noite vai receber a porção, Pai, que ele precisa, sua família precisa, e nós declaramos, Senhor, um tempo precioso de revelação, de restauração, de despertamento, de quebra de jugo sobre pessoas e famílias, através da vida do teu filho, que está sendo usado e continuará a ser para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Menino bom. Eu gosto desse menino. É ou não é? Amém ou não amém? Amém. Só quem está crente e vivo dá glória a Deus. Deixa eu ver. Prazer estar aqui com vocês, irmãos. Mais uma vez. Eu sempre sou muito abençoado quando eu venho aqui. Eu gosto de estar aqui. Funcionou. Hoje de manhã foi uma bênção, né? Ontem também, graças a Deus, Deus tem abençoado a gente. Eu só quero falar uma coisa para vocês que eu estava pensando agora à tarde, estava conversando com os amigos. Irmãos, olha, eu sou isso aqui, tá? Todo lugar que eu vou, eu sou isso aqui. Então, se eu soltar algumas mineirices aqui, vocês não ligam muito não, que eu sou meio atrapalhado, mesmo assim, normal. O meu normal é ser meio atrapalhado, irmãos. De vez em quando eu falo algumas coisas que a gente só fala lá em Minas, o pessoal fala que a gente fala meio cantado, né? Hoje de manhã mesmo aqui, eu soltei uma marmota aqui que ninguém sabia que era marmota. Mas isso é coisa lá da gente mineiro, que a gente fala essas coisas lá. Mas não estou xingando ninguém, estou brigando com ninguém. É só as mineirices mesmo, porque eu sou isso aqui, irmão. Se você for lá na minha casa, eu sou isso aqui. Do mesmo jeito, tá bom? Atrapalhado, normal. Mas você tem que me amar, que se você não me amar, você não vai para o céu, então o problema é seu. Você tem que me amar. Gênesis capítulo 35. Antes de começar a leitura, irmãos, meu amigo Melquides que me ajuda com esse negócio, irmão, que eu sou muito desligado. Então tem uns livros ali, ó, esse aqui é o terceiro livro que eu escrevi, chama Jesus, o Vaso Perfeito. Tem dele ali fora, tem exemplar ali. Então, se você puder ajudar, vai ser uma bênção, viu, irmãos? Meus meninos precisam tomar leite, irmão, Todd. Então, vocês me ajudam aí, em nome de Jesus. Tá caro o Todd, vocês me ajudam comprando livro. Irmãos, adolescente come, né? Não? Sangue de Jesus tem poder. Hoje é que eu vejo o prejuízo que eu dei para meu pai. Jesus amado, meus meninos adolescentes. Jesus amado. E tá lá. Gente, que pretão bonito, hein? Hã? Aqui, irmãos, esse aqui é um Vale Livre que está ali com o pastor Melquides também. Esse aqui vai ser lançado em julho, pastor Melquides. O pastor Melquides, ele é assessor editorial, então, se você quer escrever um livro, você procura o pastor Melquides. E ele que está fazendo o trabalho, né, de lançamento desse livro meu aqui, sendo moldado por Deus. Foi um livro que eu escrevi, sei lá, uns anos atrás, irmãos, e abençoou muita gente, graças a Deus, e agora a gente vai fazer esse livro também de novo, tá? O segundo livro não tem, que é o Pérolas na Cruz, não tem, mas em breve vai ter também. Se você puder me abençoar, me ajudar, eu dou glória, e os meus meninos também, que eles têm que tomar leite e Todd. Amém? Gênesis capítulo 35. Vamos lá. Gênesis capítulo 35, a Bíblia diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel, suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar
ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé do carvalho próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Senhor, continua falando ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz para a glória do Teu nome. Amém e amém. Irmãos, olha só. Hoje de manhã, estava conversando com o pessoal aqui, a gente estava falando sobre a questão da perseguição que a família tem sofrido, de como que as coisas têm acontecido, e que a gente não pode esquecer que família sempre foi e sempre será um projeto de Deus. Família é coisa de Deus, irmãos. Não adianta, podem falar o que quiser, podem lutar o que quiser, podem inventar moda, pode fazer o que quiser fazer. Irmãos, família é um projeto de Deus. Porque muitas vezes algumas coisas acabam saindo um pouquinho do trilho daquilo que a gente imagina e daquilo que a gente pensou para a nossa casa, para a nossa família. Aqui Jacó, irmãos, ele estava estabelecido em um lugar, ele estava estável, estava bem nesse lugar. E por causa de algumas coisas que aconteceram, principalmente com a filha de Jacó, um problema sério que aconteceu com ela, Jacó resolveu essa questão de uma maneira bem política, vamos dizer assim. Ele conseguiu contornar a situação. Jacó é extremamente negociador, bom negociador, ele conseguiu contornar a situação e tinha feito aliança com um determinado morador daquela terra. Os filhos de Jacó, mesmo depois de Jacó já ter resolvido o problema, ter feito aliança, estava tudo certo, Jacó poderia continuar ali. O que acontece? Os filhos de Jacó se revoltam e, num ato de traição, vamos dizer assim, porque havia uma aliança, então pode ser considerado uma traição, eles vão lá e matam aqueles homens daquela cidade e tudo. As pessoas se revoltaram contra Jacó e Jacó teve que fugir desse lugar. Ele teve que sair porque, senão ele ia perder os filhos. Porque o que os filhos fizeram não estava correto, né? Quebraram uma aliança, traíram a confiança do pai, traíram a confiança das pessoas da outra família. E Jacó teve que sair de lá para proteger a família dele. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende aquilo que está acontecendo. Os nossos olhos, eles só alcançam a linha do horizonte. Deus está vendo muito além do que a gente consegue ver. E guarde uma coisa: Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus, irmãos, é especialista em transformar algo que é muito ruim aos nossos olhos em algo que vai ser abençoador para nós e para a nossa casa. Então, muitas vezes a gente pensa, irmãos, que as coisas não estão indo bem e a gente entra em desespero, e eu não condeno ninguém por isso, porque nós somos humanos, nós sentimos e tudo, mas Deus tem os seus planos. E outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração, fala comigo assim: Deus tem um plano para a minha casa. Deus tem um plano para a minha família. Entenda que não é um acidente, não é um acaso. Deus tem um plano, e esse plano está sendo executado. Assim como é um plano de salvação, não é um acidente de salvação, não é um acaso de salvação,
é um plano de salvação. Deus continua assentado num trono cheio de glória, de poder, de majestade, governando, irmãos, a nossa história. Existe um Deus, irmãos, que governa a sua casa, existe um Deus que governa a sua história, existe um Deus que governa a sua família. Não se esqueça disso e não se permita viver sem essa realidade cravada no seu coração. Deus tinha um plano para a família de Jacó. Deus já sabia o que ele queria lá na frente. Então, essa situação, que parecia ser terrível, Deus acaba usando essa situação para trazer Jacó para uma realidade mais profunda do que ele estava vivendo. E como que eu posso dizer isso para vocês? Veja que, ao acontecer isso, Jacó teve que ouvir uma direção específica de Deus. Irmãos, veja bem, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração com toda a força que você puder. Hoje, a Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes. E nós, muitas vezes, irmãos, confundimos ou deixamos de ouvir a voz de Deus. Você já parou para pensar quantas coisas acontecem e existem que estão aí para tirar a nossa sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Quantas vozes existem no mundo, irmãos? Quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor para tirar essa sensibilidade que nós temos da voz de Deus, de ouvir aquilo que Deus está falando comigo, está falando com você, da direção que Deus quer dar para a nossa casa, aquilo que Ele requer de nós nesse momento. As pessoas estão... menino chique, gostei. Ô, irmão, você está vendo? Isso é atrapalhada de gente mineira, isso é doideira. Presta atenção, esquece lá. Então o que acontece, irmãos? Nós não podemos perder essa sensibilidade. Nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, quando a crise chega, a nossa primeira reação é querer fazer alguma coisa, é tomar uma decisão, é sair... Minha avó chamava de desembestado. O que é sair desembestado? É sair de qualquer jeito, atrapalhado, sem pensar direito, sem calcular as coisas. Então, é imprescindível que você saiba e você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Qual é a voz mais alta lá na sua casa, lá na sua família? Olha o que Apocalipse fala, irmãos, que coisa interessante. Jesus vira para uma igreja, né, nas cartas lá, ele vira para a igreja e fala assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele. Primeira coisa, o que Jesus está fazendo lá de fora? Quem foi que colocou ele para o lado de fora? Segundo, ele é Jesus, por que ele não entra logo de uma vez? Mas ele bate na porta. Agora, quem está do lado de dentro, por que não escuta ou não escutaria alguém bater na porta? Às vezes tem barulho demais do lado de dentro. Às vezes, irmãos, a nossa alma está barulhenta demais. Às vezes tem tumulto demais dentro da nossa alma e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente perde essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e chega ao ponto da gente confundir a voz de Deus com a voz do nosso sentimento. Sabe, irmãos, nós precisamos de pessoas sensíveis. Nós precisamos de pessoas que tenham sensibilidade no ouvido para escutar a voz desse Deus. Sabe o que eu estou pedindo para Deus? Eu estou pedindo uns trem maluco, irmãos, mas é bom. O que eu estou pedindo para Deus? Veja bem, quando Davi estava lá na caverna de Adulão, fugindo, estava lá escondido, a Bíblia diz que que o rei sussurrou. Tinha Davi, mas
600 homens mais ou menos lá dentro. A Bíblia diz que o rei sussurrou: quem me dera beber das águas da fonte. Dentre 600, 3 escutaram o sussurro do rei. Agora, para você escutar o sussurro do rei, você tem que estar muito pertinho, não tá não? Eu tenho falado isso com Deus. Falo: Deus, eu quero estar tão perto do Senhor que o Senhor não vai precisar gritar comigo. Basta o Senhor sussurrar. Basta o Senhor sussurrar para mim que eu vou escutar a sua voz. Me dá essa sensibilidade. Eu preciso dessa voz, irmãos. Ontem eu estava falando com os meninos aqui, irmãos, muitas vezes nós confundimos liberdade com independência. Cristo nos fez livres, mas ainda somos absolutamente dependentes desse Espírito Santo, desse Deus, desse Jesus, dessa voz. O que a voz de Deus está falando ao seu coração? O que a voz de Deus está falando para a sua casa nesse tempo? O que a voz de Deus está direcionando a sua família nesse momento, irmãos? Precisa ter pelo menos lá, que esteja próximo do rei, a ponto de escutar esse sussurro. Precisa ter pelo menos lá que queira estar próximo desse rei para escutar essa voz tão baixinha dele, para ele não precisar gritar e falar: Jesus, eu estou aqui, eu estou escutando e eu vou manifestar a sua glória na minha casa em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Segundo, ele teve que tomar uma postura firme. Ele teve que tomar: tira esses deuses, tira esses negócios daqui, traz aqui, e nós vamos levar isso lá. Ele levou lá no Carvalho, lá de Moré. Presta atenção, o Carvalho de Moré. Muitas coisas importantes aconteceram no Carvalho de Moré durante a Bíblia, né, no decorrer da história bíblica. E isso é um símbolo que aponta para a cruz. Irmãos, veja bem, a Bíblia fala uma coisa interessante, que ela fala sobre pecados, mas ela fala também sobre embaraço. Tem coisa, irmão, que não é pecado, mas embaraça. Tem coisa que não é errado, irmãos. Não tem problema. O problema é quando vira embaraço. E aí, irmãos, a gente precisa arrancar esses embaraços do meio da nossa casa, da nossa família. Não pode deixar. Não é só... Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: olha, isso é pecado? É pecado ou não é pecado? É pecado ou não é pecado? Irmãos, eu costumo dizer que quem fica pensando assim ainda não entendeu. Porque senão é o pecado que dita. Não é isso. Nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa casa e saber o seguinte: olha, a minha casa tem que ser um lugar santo. Amém ou não amém? Amém. A minha casa tem que ser um local santo. Lá, quem habita lá é o Espírito Santo de Deus. Na minha casa há um trono de adoração a esse Jesus, irmão, que me salvou e salvou a minha família também. Eu sento, irmãos, lá, a gente precisa voltar, irmãos, a fazer, sabe, os cultos domésticos, juntar o povo. Eu juntei os meninos. Sabe o que eu fiz? Eu juntei os meninos. A gente juntava a família para fazer o culto, né? A família toda lá. Uma vez por mês a gente juntava a família para fazer o culto. Hoje o pessoal está parando de fazer essas coisas, mas tem que fazer, viu, irmão? Aí eu sentei com os meus sobrinhos, meus filhos, meus sobrinhos, e eu olhei para eles assim e falei: gente, esses meninos não sabem nada da história. Sabe o que eu fiz? Eu sentei com eles e falei assim: senta aqui, que eu vou contar para vocês de onde a nossa família saiu. E comecei a contar, tintim por tintim. E eles ficaram assim: para, tio, para, com o olho cheio d'água. Não, parece que é outra família, parece que não é a gente. Eu falei assim: sabe por quê? Porque vocês já nasceram debaixo da bênção. Mas vocês precisam saber que se não fosse Cristo entrar lá atrás na nossa vida, vocês não estariam aqui hoje. E vocês precisam valorizar isso. Sabe por quê, irmão? Sabe o que a Bíblia diz? Que uma geração conta a outra geração
os feitos do Senhor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: o que você tem para contar para a próxima geração? O que Deus está fazendo na sua vida aí para você contar para a próxima geração? Para a geração, irmãos, encontrar esse Deus de graça, de poder, de misericórdia, esse Deus que faz milagre, esse Deus que opera o impossível, irmão. Irmão, olha só, engastalhou, nem saiu. Meu Deus, irmão, o que essa geração que está vindo aí vai escutar da nossa geração que Deus faz? Qual é o milagre que você tem para contar para a próxima geração? Que Deus que você apresenta na sua vida para a geração que está vindo? O que os seus filhos, os seus netos vão entender de Deus e de que Deus é capaz de fazer, porque operou, não é lá que Ele operou lá, é que Ele operou aqui, ó, na minha casa, na nossa vida. Você precisa viver um milagre de Deus na sua casa, e eu profetizo sobre a sua vida que você vai viver milagres de Deus na sua casa, na sua vida. Os seus filhos vão ver o poder de Deus se manifestando, os seus filhos vão ver a graça de Deus se manifestando, a sua descendência vai conhecer um Deus de milagre, de poder, um Deus vivo que opera em nome de Jesus, irmão. É isso, irmão. Não, nosso Deus é um Deus vivo, irmão, é um Deus de poder, é um Deus de graça, Deus que faz milagre, irmão. Eu estava falando hoje de manhã, irmão, pode falar o que quiser, fala o que quiser, inventa a teoria que quiser, não interessa, não tem como as pessoas mudarem a verdade que eu experimentei, não é que me contaram, eu experimentei um Deus de graça, um Deus de poder, um Deus que faz milagre, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que quebra a cadeia, um Deus que quebra a barreira, um Deus que levanta o doente, que levanta o caído, um Deus que cura, que transforma, que liberta, irmão. Meu Deus, irmão, nós não podemos ficar assim, não, irmão. O menino veio falar comigo. Gerão, eu estava dando aula lá e eles me irritaram, porque eu fui fazer uma enquete, eles fizeram troço só para me empatar, só para me irritar. Só para me irritar. Aí, menino de 17 anos, irmãos, inteligente que dói. Aí veio conversar comigo depois da aula. Ô professor, eu não acredito em Deus, não. Eu falei, que legal, cara. Aí ele está assim, uai, você acha legal eu não acreditar em Deus? Eu falei, eu acho mó barato. Acho mó barato, cara, você não acreditar em Deus. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu acredito tanto, cara, que quando alguém fala para mim que não acredita, eu acho legal. Mas você não vai me xingar, não? Eu falei, não. Eu falei, mas eu não acredito, eu estou falando para você é pastor, né? Eu falei, sou. Eu estou falando para você que eu não acredito em Deus. Eu falei, tá, eu já entendi. Ah, mas é porque tudo que você fala é Deus. Eu falei, e qual que é o problema? Ele disse assim, não, porque tudo que você falar, eu tenho uma explicação. Você vai falar para mim que foi Deus que criou o céu, e eu te explico como é que o céu foi formado. Eu falei, explica aí então. Ele falou um monte de coisa, mas eu não entendi nada. Entendi nada, mas eu fiz de conta que eu estava interessado. Aí eu falei, é mesmo? É mesmo? E aí, agora que eu te expliquei, o que você acha? Rapaz, isso tudo que você falou aí foi Deus que fez? Ele falou, tá vendo? Quando não dá para conversar com você, tudo seu é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E eu, pela ciência, eu explico tudo para você, porque ele é um menino muito inteligente, irmão. Eu falei, que legal. Cara, eu acho muito legal, porque para mim foi Deus que criou a ciência também. E ele foi falando, discutindo, e eu, Deus, ele falando, eu, Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, quer saber de uma coisa, Rogerão? Eu falei, fala, pode falar. Eu tenho raiva de Deus. Eu falei, que legal, cara. Pega toda a ciência que você tem e me explica como é que você tem raiva de alguém que não existe. Me explica, cientificamente, por que você tem raiva de alguém que não existe. Aí começou a chorar. E falou para mim assim,
Na verdade é que eu pedi a Deus uma menina para namorar e ele não me deu. Ah, estou entendendo porque que você está com raiva de Deus, então. Você está... Irmão, tem que ter uma postura firme, irmão. Os lares estão sendo atacados. Irmãos, olha só, desde 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, a figura do homem começou a ser atacada drasticamente para destruir a figura do homem e destruir a figura paterna. Nós estamos num país, irmãos, absolutamente católico. Hoje nem tanto, mas é católico. E quero falar agora para você, tudo que o inimigo faz é para destituir a imagem do homem e acaba destituindo a imagem do pai. Por quê? Porque a maior revelação de Deus é Deus como pai. Então, é um movimento mundial, desde 1950, que apareceu, as mulheres não fumavam, começou a aparecer propaganda de mulher fumando. Muitos aqui não vão lembrar, mas tinha um programa, eu também não lembro, que não é da minha época, mas é de Neogênio, né, que tinha... Ela se lembra. Você já tinha 35 quando o dia... Era, não é? Ia ser. Na minha... Aí, de Neogênio, e tinha o quê? Tinha um militar de alta patente que era um boca aberta. Era ou não era? Destituindo a imagem do homem. Aí vem Woodstock. E isso vem acontecendo, irmãos, e hoje nós estamos colhendo isso. Homens, mulher, tampa o ouvido que eu vou falar para os homens agora. Vocês devem ser banana. Meu Deus! As mulheres querem projetar os homens na casa. Que a mulher tem que, irmãos, a mulher que tem que projetar o homem, tá? Isso é normal. Aí o menino vai lá, ô mãe, pode não sei o que tem. Aí a mulher fala, vai lá e pergunta ao seu pai. Aí o menino vai lá no pai, ô pai, pode... Aí o banana é sua mãe que sabe, vê com ela. Ah! Toma teto, rapaz. Meu Deus, irmão. Tem postura firme. Firme. O homem, biblicamente, ainda é o cabeça. Ai, meu Deus. Eu vou falar de novo. Biblicamente, irmãos, o homem ainda é o cabeça. Ah, os homens acordaram. Já ia falar banana. De pijama. Agora eu vou falar com vocês, aqui, ó, mulheres, agora com vocês. Vou falar um negócio para vocês. Outro dia, pastor, você sabe o que aconteceu? A mulher lá na igreja virou para mim e falou assim, pastor Rogério, já vem. Falei, fala, irmã. Na minha cabeça está assim, fala, marmota. Fala, irmã. A Bíblia é machista. Eu falei, eu sei quem está aí. Eu quero o líder. Um a um, pode cascar para não atrapalhar o cabelo, sai pelo pé. Falei, irmão, de onde você tirou isso? Que a Bíblia é machista, irmã? Irmãs, presta atenção. Há uma agenda do mundo diabólica, satânica, que está querendo entrar na mente das mulheres para atrapalhar o plano de Deus para sua casa, para sua família. Não compre essa ideia em nome de Jesus, irmão. Meu Deus, as crentes... As crentes feministas. Vai ler sobre o feminismo para você ver o que é o feminismo. Vai estudar.
para você ficar defendendo essas agendas demoníacas aí para vocês verem, irmão. Tem que tomar uma postura firme, irmão. Eu falei, minha filha, eu vou te dar um exemplo só de que a Bíblia não é machista, porque quando você fala que a Bíblia é machista, você está falando que Deus é machista. Aí então eu falo, então me dá. Eu falei, tá bom. Eva pecou? Ela falou, pecou. Eu falei, o que aconteceu? Ela, nada. Eu falei, e quando Adão pecou? E quando Adão pecou? Quando Jesus ressuscitou, ele treinou 12. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou perto de quem? Quem estava lá, um homem ou uma mulher? Então, irmãos, olha, lá dentro da sua casa, você tem que se levantar como uma voz que vem direta, direcionada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e falar, na minha casa não. Na minha casa não. Meus meninos chegaram da escola lá, irmão, com um papinho esquisito, uns negócios esquisitos. Eu falei, vem cá, senta aqui. Onde vocês escutaram isso? Não, é porque na escola o pessoal falou assim, que meu professor falou assado, e eu não sei o que tem. Eu falei, vem cá, senta aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. É assim, 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 assim e assim. Amém, irmãos? Amém. A gente não pode. A Bíblia fala, irmãos, que Deus falou para ele, olha, purifica, troca as suas vestes. Toma uma postura certa. Pega tudo isso, irmãos, e coloca no pé da cruz. Coloca no pé da cruz. Apresenta os seus todos os dias diante da cruz do Senhor. Todo dia. Fala, irmãos, chega em casa e ministra. Pode falar mesmo, irmãos, sem medo. Você tem autoridade do nome que está acima de todos os nomes para ministrar na sua casa. Tem gente, irmão, que fica esperando pastor, fica esperando líder. Lá na sua casa, irmão, você é autoridade. Você é autoridade. Ministra mesmo, fala, olha, os meus filhos são do Senhor, a minha esposa é do Senhor, meu esposo é do Senhor, a minha casa é do Senhor, na minha casa eu não aceito influência maligna, mundana na minha casa, eu não aceito. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Não pode dar mole não, irmão. Toma uma postura firme. Toma uma postura firme. Terceiro, ele levou o povo, irmãos, a construir um altar, levou a família para construir um altar. Isso, irmãos, olha, se você for lá e voltar lá em Noé, você vai ver que a Bíblia diz assim, olha, fala, Noé, faz uma arca para ti. Faz uma arca para ti. Mas quem entrou foi a família. Jacó pegou o povo da família dele, falou, vocês largam, eles têm tudo, põe Deus para lá, põe tudo aqui no carvalho, que acaba com esse trem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá construir um altar. E ele coloca a família, apresenta a família diante do altar. Irmão, você sabe o que eu falo direto? Pode ser uma loucura, tá? Eu não esquento a cabeça você achar que eu sou meio atrapalhado, não, porque eu sou mesmo, eu não posso ofender com aquilo que eu sou, não. Então, eu não esquento a cabeça. O cara virou para mim, pastor, e falou assim, ele estava com raiva de mim, sabe? Seu preto. Eu falei, eu sou mesmo, hein? Você está tentando me ofender, me chamando de preto? Olha que marmota. Como é que você... Eu falei, você está tentando me ofender? Como você vai me ofender? Então eu não tenho problema. Mas sabe o que eu falo? Eu falo mesmo, eu falo assim, Senhor, o Senhor não me deu filho para ir para o inferno. Se for para os meus filhos ir para o inferno, só pode levar eles agora. Prefiro que o Senhor leve agora, do que deixar os meus filhos ir para o inferno eternamente. Porque a minha casa, irmãos, irmão, fala um negócio para você, quando eu chegar lá no céu, meu Deus, quando eu chegar no céu, nossa, já pensou? Você sonha com isso? Eu sonho com isso direto, irmão. Eu chegando lá no céu, pá, cheguei, Brasil, e eu só no pá, irmão, meu Deus, irmão. Meu Deus, já pensou, irmão? Você chegando no céu, os portais e tal, vinde bendito, vem pretinho bendito do Senhor. Meu Deus, eu chegando lá, aí eu olho para o lado, não está minha esposa nem meus filhos. Eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Mas seria melhor
Isso vai ser melhor eles estando lá também, não é não? Não é não? E eu falei, Deus, Senhor, eu não abro mão de nenhum dos meus. Eu não abro mão de nenhum dos meus. Eu quero todos eles no altar, ainda que seja no último suspiro, eu quero todos eles no altar. E eu vou ver isso acontecer em nome de Jesus. E na sua casa também não vai ser diferente, não, em nome de Jesus. Irmãos, a gente não pode abrir mão deles, não. A gente não pode abrir mão deles, não, irmão. E aí, olha agora, presta atenção. Coloca o versículo 7 aí, por favor, meu jovem. 35, versículo 7, por favor. Que eu quero te mostrar um negócio. Eu gosto desses trem chique, irmão. Olha lá. Meu Deus. Olha só. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. El Betel. Irmão, El é Deus. Ok? Betel, casa de Deus. Agora presta atenção. O que ele está falando? É Deus na casa de Deus. Vou falar de novo. Betel significa casa de Deus. Aí ele vai lá e dá o nome do altar de El Betel. É Deus na casa de Deus. Deus tem que estar na casa de Deus. E a casa de Deus é você. A casa de Deus é sua família. A casa de Deus é sua esposa, é seus filhos. Deus tem que estar na casa de Deus. Estão fazendo de tudo para tirar Deus. Já tiraram Deus das escolas. A filha de Bigan falou sobre isso. Tiraram Deus das escolas. E você não percebeu, talvez, que a luta agora é para tirar Deus de dentro das famílias. De dentro das casas. Irmãos, eu tenho 51. Então está conservado, né? Então 51. Presta atenção. Quando eu era menino, esse corpinho de 87. Presta atenção. Quando eu era menino, a gente ia para a escola. Antes de começar a aula, a gente falava com Deus. Os professores punham a gente para falar com Deus. Lembra disso? A gente ia nas bibliotecas, irmãos, tinha as Bíblias, as versões. Eles entregavam para a gente. Minha primeira que eu ganhei foi um Novo Testamento azul dos Gideões, com Salmos e Provérbios. Quem recebeu isso aqui também? Vocês é evangélico demais. Você gosta de ser povo evangélico. Então assim, eu lembro, irmãos, que a gente, dentro do ônibus, quando eu converti, ainda adolescente, a gente ia ler na Bíblia, o ônibus balançando, você lia o mesmo versículo 15 vezes para tentar passar para outra página, e não conseguia, porque o ônibus balançando, a gente ia ler na Bíblia dentro do ônibus, e lia a mesma coisa, um monte de vezes. Mas lia. Hoje, irmão, tem todas as versões no celular. Tem Bíblia para tudo enquanto é lado. Tem canal evangélico, irmão. Tem rádio evangélica. E o povo não está lendo. Não lê a Bíblia. Deus na casa de Deus. Vamos ficar de pé, por favor? Irmãos, falar para você uma coisa. Não precisa me responder, tá bom? Não precisa responder não, mas eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Olha, eu oro para os meus filhos serem batizados no Espírito Santo, irmão. Eu oro para os meus filhos serem cheios do Espírito Santo. Porque eu sou autoridade na vida deles. Entende isso, irmãos? Os pais não estão orando mais para os filhos serem cheios do Espírito Santo.
Os pais, irmãos, não estão mais promovendo esse relacionamento dos filhos com o Espírito Santo. Se for fazer prova, eu falo com eles, antes de fazer a prova, o que vocês têm que fazer? Estudar, pai? Eu falei, isso também. Isso também. Mas ora. Ora. Ô pai, eu quero tal, não sei o que tem. Beleza, vai orar. Você entende isso, irmãos? Irmãos, olha, a gente tem que tomar uma postura drástica, firme, diante da presença de Deus. Sabe por quê? Deus não te deu um cônjuge para ele ir para o inferno. Deus não te deu filho para ele ir para o inferno. Deus não te deu uma família para essa família se perder. Deus não fez isso. Precisa de um lá. Pastor, o senhor que não conhece aqui a jabiraca da minha mulher. Não conheço mesmo não. Mas eu conheço um Deus que é poderoso para operar milagre. Pastor, meu marido é perdido, aqui é atrapalhado. Eu sei, pode até ser verdade. Mas eu conheço um Deus que salva os atrapalhados, irmão. Eu conheço um Deus, irmãos. Irmãos, eu sei. Não adianta falar. Irmãos, eu sei. Eu acredito em um Deus que salva, que muda, que transforma. Eu acredito nisso, irmão. De todo o meu coração, irmão. Eu não sei se você pode sentir, mas eu estou sentindo a presença desse Deus aqui, irmão. Eu sei que Ele está aqui, irmãos. Deus é poderoso para mudar qualquer realidade. Deus é poderoso para transformar a sua casa, a sua vida. Deus é poderoso para transformar a sua vida financeira, a sua vida emocional. Deus é poderoso, irmãos, para tirar. Ó, irmãos, preste atenção na coisa que eu vou falar comigo. Vou falar com você. Não existe buraco fundo demais que a graça de Deus não seja capaz de alcançar uma pessoa lá. Não existe buraco fundo demais que a graça de Deus não seja capaz.